Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, preste atenção aí na descrição do vídeo, pegue o livro, acompanhe a partir das páginas descritas o conteúdo do vídeo, para assim vocês poderem esclarecendo as dúvidas, vão pontuando também uma folha de caderno à parte. E vocês já sabem, assista o vídeo até o final, preste atenção, façam a atividade proposta e assim que finalizarem, me enviem, porque vai estar pontuando para vocês, tá certo? Então vamos juntos para mais uma aula de ciências com a professora Cláudia? Bom, turma do nono ano, hoje a gente vai iniciar um novo assunto que vai trazer várias informações que também estão ligadas ao nosso cotidiano, que é a parte de eletricidade, né? A eletricidade e o magnetismo, eles estão relacionados porque ambos são causados pela interação de cargas elétricas na matéria. Quando tais cargas interagem, pode produzir forças elétricas e magnéticas. Não sei se vocês lembram, né? Na parte de química, a gente viu as cargas que estão ligadas à constituição do átomo, né? Todos os átomos, eles possuem elétrons, que são cargas negativas, e prótons, que são partículas de cargas positivas, e os nêutrons, que não apresentam cargas. Então, quando o átomo ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, as cargas positivas e negativas elas se anulam e aí o átomo fica neutro. Estou trazendo essas informações, relembrando, para a gente poder entender melhor o assunto, tá certo? Então, a gente vai ver hoje a parte de eletricidade no aspecto da eletrostática, que também a gente vai ver que existe a eletrodinâmica. Existe uma diferença entre elas, que já já eu explico para vocês qual é a diferença. A gente começa a observar logo de cara essa imagem, né? Uma criança que os cabelos estão sendo, vamos dizer assim, levantados, erguidos e posicionados a partir do balão. E o que aconteceu aí? O que aconteceu aí é que a pessoa, ao esfregar o balão nos cabelos, ele ficou eletricamente carregado e com isso foi possível atrair o cabelo, tá certo? E a eletricidade, gente, ela está bastante presente no nosso cotidiano, né? A energia elétrica, ela tem grande importância em diversas atividades que realizamos no dia a dia. Por exemplo, se não fosse a energia elétrica, a gente não conseguia ter auxílios das lâmpadas para a iluminação da nossa casa, das ruas. A gente não teria energia também para poder lavar as roupas com o auxílio da máquina, usar o ventilador nesses dias que estão muito quentes, carregar o celular que vocês estão usando agora para poder assistir a aula, ter acesso também à internet, que para que o roteador fique ligado é necessário de energia elétrica. Então, estamos acostumados com o seu auxílio, né, da energia para realizar nossas tarefas diárias, que somente notamos a sua importância no momento que a gente acaba se deparando sem essa energia, né, que ela nos falta. E nesse estudo a gente vai conhecer o ramo da física que nos permite entender fenômenos relacionados à eletricidade, muito comuns em nosso dia a dia, como a formação de raios e até mesmo como funciona o chuveiro elétrico. Como vimos em capítulos anteriores, e que eu destaquei para vocês, a parte das partículas que formam o átomo, nas cargas elétricas dos átomos, que é os prótons e os elétrons. O estudo dos fenômenos que envolvem as cargas elétricas é chamado de eletricidade, sendo essa área dividida em eletrostática e eletrodinâmica. Então, a eletrostática, gente, ela vai estudar o comportamento das cargas no estado de repouso. E a eletrodinâmica, ela vai estudar as cargas elétricas em movimento e os fenômenos que são decorrentes dessa movimentação a partir das cargas elétricas, né, dos prótons e dos elétrons. E aí, a eletrostática,
ela começou a ser observada desde vários episódios, várias situações antigas, né? Vários fenômenos relacionados à eletrostática são conhecidos desde a antiguidade. Em suas observações sobre os fenômenos naturais, os gregos tinham conhecimento de que ao esfregar um pedaço de ambá, vocês podem estar acompanhando essa imagem no livro de vocês na página 199, os gregos tinham conhecimento que ao esfregar um pedaço de ambá, nos pelos dos animais, ela adquiria a propriedade de atrair pequenos corpos como a palha. Observações como essa são a base para o estudo da eletricidade, e em razão dessas pequenas descobertas, o ser humano pode desenvolver equipamentos mais eficazes para realizar as tarefas no dia a dia, para ter mais conforto. Então, vários objetos, o ventilador, o ar-condicionado, são tudo objetos, instrumentos que foram produzidos pelo ser humano para nos proporcionar mais conforto, minimizar os efeitos, por exemplo, do calor. Então, no estudo da eletrostática, vamos conhecer um pouco mais sobre as cargas elétricas e entender os fenômenos decorrentes delas. Então, aqui a gente vai ver as cargas elétricas, revisar um pouco o que a gente viu. A gente tem um átomo, o seu núcleo é formado por nêutrons e prótons, e esses prótons têm cargas positivas, o nêutron não tem cargas, e os elétrons que vão estar na eletrosfera, rodeando ao redor, né, do núcleo do átomo, tem cargas que a gente chama de cargas negativas. Então, em estudos anteriores, como a gente viu, os átomos compõem os corpos, possuem prótons, nêutrons e elétrons. Então, os átomos estão presentes em todos os objetos à nossa volta, né? Se é matéria, vai ser composto por átomos. Em seu estado natural, os átomos são eletricamente neutros, ou seja, têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Em algumas situações, os elétrons podem ser retirados dos átomos ou adicionados a ele, fazendo com que fique eletrizado com carga positiva ou negativa, respectivamente. Então, quando o corpo cede seus elétrons, ele fica com excesso de prótons, ou seja, fica eletricamente positivo. Se o corpo ele recebe elétrons, sua quantidade de elétrons vai ficar maior e ele vai ficar eletricamente negativo. No Sistema Internacional de Unidades, né, o SI, a unidade da carga elétrica é conhecida como Coulomb, nome dado de homenagem a Charles Augustus Coulomb, cientista francês que realizou importantes estudos e experiências no campo da eletrostática. Então, as cargas elétricas, elas têm aí a propriedade de se atrair ou de se repelir. Cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem. Então, a gente vai perceber aí. No primeiro exemplo, a gente vai ter que as cargas estão negativas, então elas vão estar se repelindo, já que são cargas iguais. No segundo exemplo, no exemplo do meio, as cargas elas vão estar sendo atraídas por uma interação de força elétrica que existe entre elas, porque as cargas são opostas. A gente vai ter aí o positivo e o negativo. Já no último exemplo, a gente vai também ter uma repulsão, dada aí pelas cargas positivas, ou seja, se for cargas negativas iguais, né, os valores sejam iguais, negativo e negativo, vai haver uma repulsão. Se for positivo com positivo, uma repulsão, e só vai haver atração se as cargas forem diferentes. Os processos nos quais os átomos de um corpo possuem, né, a capacidade de receber ou perder elétrons são chamados de eletrização. Nesses processos, nenhum elétron é criado ou destruído, pois a carga elétrica é conservada e os elétrons são transferidos de um corpo para outro. A eletrização, ou seja, a transferência de elétrons de um átomo para outro, pode acontecer de três maneiras: por atrito, contato
ou indução. E a gente vai ver as três formas aqui. Como é que acontece? Por atrito, é exemplificado aí a partir dessa imagem, vocês estão vendo aí um exemplo do slide, que quando dois corpos de matérias diferentes são atritados, pode ocorrer a transferência de elétrons de um corpo para o outro, e assim os corpos envolvidos ficam eletrizados com cargas opostas. Vamos imaginar que o vidro esteja com cargas negativas e a lã com cargas positivas. Mas aí, num exemplo, né? Tá aí demonstrando claro que está neutro. Ambos estão neutros. E aí vai haver um momento de você estar tritando, passando um sobre o outro. E aí, cada um vai ficar com uma quantidade maior, vamos dizer, de cargas, né? Eles vão ser eletrizados com cargas opostas. E nesse caso, um corpo ele vai ficar eletricamente positivo e outro eletricamente negativo. Por exemplo, o vidro ele vai estar eletricamente positivo, ou seja, com o número de prótons a mais, e o da lã vai ficar com cargas negativas a mais, ou seja, com elétrons, ela recebeu mais elétrons, então ficou eletricamente negativo. A eletrização por contato, como vocês estão vendo aí pelo exemplo, ocorre quando o corpo eletrizado é colocado em contato com o corpo neutro ou já eletrizado. Nesse tipo de eletrização, há transferência de elétrons de um corpo para outro por meio de contato entre eles. Então, a gente tem um neutro e vai ter um objeto que ele vai estar com cargas, né? Negativas, ele vai estar eletrizado. Então, essa eletrização vai transferir parte dos seus elétrons para o corpo que estava neutro. Então, ele também, por ter recebido elétrons, ele vai ficar eletricamente negativo. E por indução, como acontece aí a eletrização por indução? A eletrização por indução é uma das responsáveis pela formação de raios e de relâmpagos. Para entender melhor esse fenômeno, considere a seguinte situação. A gente tem uma esfera, essa esfera ela está de forma neutra, e vai ser colocado próximo a ela, da esfera neutra, uma barra carregada negativamente, ou seja, com elétrons. Os elétrons da esfera são repelidos e acumulam-se na parte oposta. Se colocarmos um condutor conectado à esfera e ao solo, as cargas negativas se deslocam para o solo por meio da eletrização por contato, sendo então retiradas da esfera. Após retirar o condutor da esfera, a barra for afastada, a esfera fica carregada positivamente. E a gente nota que nesse processo a barra não tocou a esfera, né? Ela não ficou tocada. Mas isso é a representação com base no livro de vocês, tá certo? Aqui do slide a gente percebe que houve um contato da esfera com a barra. E aí a esfera ela vai ficar com a presença dos elétrons, já que ela conseguiu retirar do objeto que estava neutro. Então, esse exemplo aí representa a questão da eletrização por indução. E como acontecem os raios? Gente, é bem simples essa questão da formação dos raios. Como a gente já viu, tudo que está à nossa volta é formado por átomos, né? E os átomos apresentam cargas positivas e negativas. Então, vamos imaginar o seguinte. As cargas elétricas vão se acumular na base da nuvem e pode, por meio da eletrização ou por indução, provocar uma reorganização das cargas elétricas na superfície da Terra. Quando essas cargas
atinge valores elevados no ar, o ar ele torna-se um condutor elétrico que vai originar os relâmpagos entre as nuvens e o Sol e vice-versa. Nesses casos, formam-se relâmpagos entre nuvens ou dentro delas. Aí, nesse caso, a superfície do nosso planeta está eletricamente positivo e a nuvem ela vai estar com as cargas negativas, nesse exemplo, tá, pessoal? E aí, o ar ele vai conduzir essas cargas, vamos imaginar, das nuvens em direção ao chão. Por quê? Eu estou dizendo das nuvens até o chão. Porque o que se move apenas é os elétrons. Os prótons, eles não têm a capacidade de se locomover. Os elétrons, eles mudam, né, de acordo com a camada de valência. Então, os elétrons que vão estar acumulados na base da nuvem vão ser conduzidos a partir do ar para a superfície terrestre. E aí é quando forma um relâmpago, é quando formam os raios. Mas isso aí é quando há um acúmulo e que se torna um valor elevado, tá certo? Mas poderia também ser ao contrário. Aí, o chão ele poderia estar carregado negativamente e a base da nuvem poderia estar carregada positivamente. E aí seria um momento em que as cargas que estivessem negativas do chão se direcionassem para as nuvens. Por isso que tem alguns cientistas, tem alguns pesquisadores que falam que existe a questão de raios que foram produzidos a partir do chão. Isso significa que quando ele é produzido a partir do chão e não ocorreu do céu, vamos dizer, da nuvem em direção ao chão, mas sim do chão em direção às nuvens, se dá pela questão de que o chão ele estava eletricamente negativo, tá? E geralmente a gente percebe que da superfície do chão para a nuvem, o espaço é maior. Por isso que muitas vezes os raios, os relâmpagos acontecem sobre áreas que estão sobre mais alcance, vamos dizer assim, sobre os edifícios, sobre as casas, sobre árvores. Por isso que não é recomendado a gente, em momentos de chuvas, de tempestades, ficar tentando nos proteger abaixo das árvores, porque as árvores, por estar com o contato mais próximo, é onde vai ocorrer a incidência dos raios, tá certo? E a gente tem materiais que eles permitem conduzir a eletricidade. Assim como também tem os isolantes, que, assim, minimizam o contato. Quando a gente tem contato com determinado objeto, a gente não tem um choque, a gente não recebe aquelas cargas, né? Por conta que ele está ali de forma isolada. Então, dependendo da facilidade com que as cargas elétricas se movem em seu interior, os materiais podem ser classificados como condutores ou isolantes. Aí os materiais condutores, como no caso aí o fio de cobre. Alguns elétrons estão mais afastados do núcleo e ficam praticamente livres para se mover pela estrutura do material. Além do cobre, existem outros materiais como ouro e prata, que são exemplos de materiais usados para conduzir a eletricidade. E os materiais isolantes, os elétrons, eles encontram-se ligados mais fortemente aos núcleos dos átomos e, consequentemente, não podem se mover livremente pela estrutura do material. São exemplos de materiais isolantes, o vidro, a borracha e a porcelana. Então, a gente tem os que ajudam a conduzir a eletricidade, que aí vão ser usados a partir disso, e outros que vão proteger, fazendo a função de isolar, que tá por conta que os elétrons vão estar muito unidos aos núcleos dos átomos, que aí a gente tem alguns objetos como vidro, porcelana e borracha que vão ter essa função de isolar. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que esse assunto tenha despertado em vocês algum tipo de curiosidade. Eu espero que vocês anotem, tá bom? Que aí, quando a gente tiver o nosso momento, a gente vai estar esclarecendo essas dúvidas e curiosidades de vocês. Então, faça a atividade proposta, assistam
o vídeo se for necessário mais uma vez para esclarecer alguma dúvida. E fique com Deus e um forte abraço de cada um de vocês.